Pedrinho Matador. Talvez o serial killer mais famoso do Brasil. Ele diz ter desvivido mais de 100 pessoas. Pedro Rodrigues Filho nasceu em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Já no ventre da mãe, o pai a chutou com tanta força que o crânio do bebê ficou amassado. Muitos dizem que ali começou tudo. Desde criança, Pedro já demonstrava uma violência fora do comum. Aos 13 anos, numa briga, desviveu pela primeira vez um primo. Aos 14, fugiu para o interior de São Paulo e começou a construir a reputação que o acompanharia por décadas. Ele não tirava vidas aleatoriamente. Tinha um código próprio. Começou indo atrás dos responsáveis pela demissão do seu pai. Depois passou a caçar traficantes, criminosos, pessoas que ele julgava merecer. Uma espécie de justiceiro do crime, pelo menos, era assim que ele se via. Preso em 1973, foi para o sistema penitenciário, com uma ficha que assustava qualquer agente. Mas dentro da cadeia, Pedrinho não parou. Desviveu o próprio pai, que havia assassinado sua mãe. Segundo ele mesmo contou em entrevistas, comeu um pedaço do coração do pai depois de desvivê-lo. Dentro do presídio, era temido, até pelos mais perigosos. Desviveu companheiros de cela, lideranças de facções, homens que tentaram chegar nele primeiro. Dizem que a contagem oficial da polícia chegou a 71 vítimas confirmadas, mas Pedrinho sempre afirmou que o número real passava de 100. Ficou preso por 34 anos. Em 2007, foi solto tecnicamente porque a lei brasileira não permite que uma pena ultrapasse 40 anos, independente do que o condenado tenha feito. Pedrinho virou personagem, deu entrevistas, foi chamado para podcasts, gravou vídeos, apareceu em programas. Falava sobre seus crimes com uma calma desconcertante, sorrindo às vezes, como quem conta a história de infância. Parte do Brasil o via como monstro. A outra parte, como uma espécie de lenda urbana, que ganhou vida. Pedro Rodrigues Filho desviveu em março de 2023, aos 68 anos, em Mogi das Cruzes, São Paulo. 2 homens armados o esperavam na frente da sua própria casa, no bairro Ponte Grande. Ele foi baleado e degolado. O homem que desviveu mais de 100 pessoas terminou seus dias da mesma forma que tantas de suas vítimas, sem aviso, sem chance de defesa. Não sobrou nada pro Betinha. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, é um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Não pela quantidade de vítimas apenas, mas pela forma como ele operava no meio de uma cidade de 20 milhões de pessoas, à luz do dia, em um dos parques mais movimentados de São Paulo. Francisco nasceu em 1967, na capital paulista. Cresceu numa família humilde, trabalhou como garçom, como vendedor, teve uma vida aparentemente comum. Era considerado simpático, comunicativo, o tipo de pessoa que ninguém olharia 2 vezes na rua. E foi exatamente isso que o tornou tão perigoso. Entre 1998 e 1999, Francisco atraía mulheres no Parque do Estado, no bairro Água Funda, zona sul de São Paulo. Abordava suas vítimas com uma história simples. Dizia ser fotógrafo e oferecia dinheiro para um ensaio fotográfico em meio à natureza. Muitas aceitaram. Precisavam do dinheiro, confiaram no papo fácil, no rosto amigável. Das que entraram mata adentro com ele, a maioria não voltou. Francisco desviveu ao menos 11 mulheres. Algumas vítimas conseguiram escapar e foram justamente esses relatos que levaram à sua identificação. As sobreviventes descreveram o mesmo homem, o mesmo papo, o mesmo parque. Ele foi preso em agosto de 1998, após uma operação que envolveu a Polícia Civil de São Paulo. Quando capturado, confessou os crimes com uma frieza que chocou os investigadores. Não demonstrou arrependimento. Falou dos detalhes como quem descreve uma rotina. O julgamento foi um dos mais acompanhados da história do país. Francisco foi condenado a mais de 270 anos de prisão, uma das maiores penas já aplicadas no Brasil até aquele momento. Em 2017, após quase 19 anos preso, ele começou a receber saídas temporárias. A notícia causou revolta imediata. Famílias das vítimas foram às câmeras, advogados entraram com recursos, e o caso voltou às manchetes com a mesma intensidade de quase 2 décadas antes. A sociedade não havia esquecido,
Francisco foi preso em agosto de 1998. Completando 40 anos de pena, ele atingiria o limite legal em 2038. Ainda faltam pouco mais de 12 anos. E quando essa data chegar, o Brasil vai ter que lidar com uma das discussões mais difíceis do sistema penal que fazer com alguém condenado a 270 anos, que, legalmente, não pode ficar preso nem um dia a mais. Niterói, 1991. Crianças estavam sumindo. Não de uma vez, não de forma que chamasse atenção imediata. Eram meninos pobres, moradores de favela, filhos de famílias que já carregavam peso demais para notar rápido quando alguém desaparecia. O tipo de vítima que o Brasil sempre demorou mais para procurar. O responsável tinha 24 anos. Chamava Marcelo Costa de Andrade. Magrelo, sorriso fácil, jeito manso. Frequentava a igreja, falava de Deus com naturalidade. O tipo de rapaz que as mães deixavam entrar em casa sem pensar duas vezes. Ele abordava os meninos com lanches, passeios, papo amigável. Para crianças que cresciam, sem muita atenção, aquilo bastava. Marcelo desviveu ao menos 14 meninos entre 6 e 13 anos. Bebia o sangue deles. Não como ritual, não como performance, ele genuinamente acreditava que estava fazendo algo bom. Na cabeça dele, estava mandando aquelas crianças direto para o céu, longe do sofrimento que o mundo reservava para quem nascia pobre no Brasil. Uma lógica tão retorcida que os psiquiatras precisaram de laudos extensos só para descrever o tamanho do abismo. Quando a polícia o prendeu em 1992, ele confessou tudo, sem resistência, sem advogado, sem drama. Contou cada detalhe, com a mesma calma de quem explica uma convicção religiosa. Os laudos psiquiátricos foram unânimes. Psicose severa. Marcelo não entendia que o que fazia era crime. Juridicamente, isso mudava tudo. Ele não foi a julgamento. Não foi condenado. Foi internado compulsoriamente no Instituto Psiquiátrico Forense, e lá ficou por décadas. E é aí que o caso vira um nó que o Brasil nunca conseguiu desatar direito. Porque não existe prazo, não existe data de saída. A cada alguns anos, médicos reavaliavam o quadro, e cada vez que o nome Marcelo Costa de Andrade voltava à superfície, as famílias dos meninos reviviam tudo de novo. Sem sentença, sem fim definido, sem nada que se parecesse com justiça de verdade. O apelido que a imprensa criou grudou para sempre. Mas, por trás do vampiro de Niterói, tinha algo mais perturbador do que um monstro tinha um sistema completamente despreparado para lidar com o que ele representava. E 14 famílias que até hoje não sabem bem o que fazer com esse vazio. Lázaro Barbosa. O nome virou sinônimo de uma das maiores operações policiais da história do Brasil. Por 20 dias, em junho de 2021, um homem sozinho colocou centenas de agentes, helicópteros, cães farejadores e o país inteiro em estado de paralisia. Mas, antes de falar sobre a caçada, é preciso falar sobre quem era Lázaro. Ele nasceu em 1983, na Bahia, numa região rural marcada por pobreza e violência. Desde jovem, acumulou passagens pela polícia, furtos, ameaças, crimes contra mulheres. Tinha ficha em 2 estados. Era conhecido nas comunidades onde viveu como alguém perigoso, instável, imprevisível. Em algum momento migrou para o interior de Goiás, onde se embrenhava no cerrado com uma familiaridade que poucos tinham. Em junho de 2021, Lázaro invadiu uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, e desviveu 4 membros de uma mesma família, pai, mãe e 2 filhos. Uma chacina brutal que chocou o país e acionou uma máquina policial de proporções raramente vistas no Brasil. O problema era que Lázaro havia desaparecido no Cerrado. E o Cerrado era o território dele. Enquanto centenas de policiais, de vários estados, vasculhavam a região de Águas Lindas de Goiás e cidades vizinhas, Lázaro se movia. Invadia casas, fazia reféns, roubava comida, trocava de roupa, sumia de novo. Chegou a ser cercado mais de uma vez e escapou. Conhecia cada trilha, cada vereda, cada ponto de água daquela mata. Os agentes entravam no cerrado com equipamento tático. Ele entrava de chinelo e saía quando queria. A cobertura da mídia foi incessante. Jornais, portais, televisão aberta, tudo parado no mesmo assunto por semanas. O Brasil assistia como se fosse
Uma série, com atualizações a cada hora, mapas de localização, especialistas em estúdio, especulando sobre onde ele poderia estar. Lázaro virou, involuntariamente, um personagem de proporções absurdas. Havia gente na internet fazendo meme. Havia gente com medo genuíno, a centenas de quilômetros de distância. 20 dias depois do início da fuga, em 28 de junho de 2021, Lázaro foi encontrado numa propriedade rural, no município de Águas Lindas. Estava ferido, enfraquecido, sem condições de continuar. Houve confronto com a polícia. Ele não sobreviveu. A morte gerou debate imediato. Havia quem dissesse que ele deveria ter sido capturado vivo, que havia perguntas sem resposta, que uma operação daquele tamanho, com aquele desfecho, levantava questões sobre como a polícia brasileira opera. Havia quem dissesse que o desfecho era o único possível. O que ficou, além do debate, foi uma imagem, a do Brasil inteiro paralisado por um homem sozinho no cerrado, enquanto o Estado despejava recursos, que raramente aparecem quando as vítimas são anônimas e pobres. A chacina que originou tudo aconteceu numa chácara de trabalhadores simples, e só virou prioridade nacional quando o responsável provou que o mato era mais dele do que da polícia.